Queridos irmãos e irmãs do terceiro ano da Faculdade Teológica Sul-Fluminense, FATESF, mais uma vez é um prazer estar convosco, a fim de conversarmos sobre a nossa sétima aula do curso de Bacharel em Teologia, da disciplina Apologética Cristã. Bom, a aula de hoje é sobre a teoria documentária. É um assunto que deu muito que falar no século XIX. Na verdade, esse assunto ele remonta até a Idade Média, o período da Renascença, que remonta a um período bem anterior e diz respeito à autenticidade ou não da autoria mosaica com relação ao escrito dos primeiros 5 livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Bom, como a nossa disciplina é apologética, a intenção é que consigamos olhar essa crítica literária contra a autoria mosaica com relação a esses primeiros 5 livros da Bíblia e temos um posicionamento de fato apologético, de cristão e que nos faça que todo o enredo sagrado até a obra da redenção de Cristo ele não seja maculado, ele não seja mexido. Porque se nega-se a autoria mosaica do Pentateuco, obviamente outros textos que dependem da autoria mosaica, eles também não se sustentarão até chegar ao Novo Testamento, até chegar à obra redentora de Cristo. Enfim, espera-se que ao final desta aula o aluno seja capaz de analisar o termo hipótese documentária ou a teoria documentária. Segundo, esperamos que você seja capaz de identificar as consoantes J, E, D e S em cada hipótese dessa teoria documentária. Isto é, cada letra dessa, o J, o E, o D e o S, diz respeito a um período em que escribas, longe do período mosaico, obviamente, escreveram partes ali, emendas do Pentateuco, a partir de decisões próprias, particulares, intenções políticas e etc., que nós veremos aqui no decorrer dessa aula. E terceiro, espera-se que você consiga analisar o fenômeno dos nomes divinos, Yahvé e Elohim, que esteve aqui muito presente neste estudo, neste relato crítico de um autor do século XIX chamado Julius Wellhausen. Na verdade, esse período foi muito complexo para toda a teologia, especialmente para a teologia do Antigo Testamento, porque dos 5 eventos que marcam a história da teologia do Antigo Testamento, desde do período da Renascença, no século XVIII principalmente, a gente vê ali um renascimento, o início da teologia do Antigo Testamento, e por volta do século XIX e XX, a gente vê a morte da teologia do Antigo Testamento e o seu novo renascimento. Exatamente no século XX, período de racionalismo, o período em que a ciência, a razão era a deusa desse período, se esperava muito da ciência, da tecnologia. Por exemplo, o período do Titanic, que ele ruiu, né, e deixou as pessoas perplexas. Nesse período também, início do século XX, por exemplo, o mundo ainda naquela euforia por conta das novas tecnologias, os aviões, etc. e tal, de repente a humanidade vê aqueles aviões que foram feitos para transportar as pessoas, para dar certo luxo, pode-se dizer assim, às pessoas daquela época, especialmente os aristocratas, né, aqueles que fomentavam a economia, vamos dizer assim. Eles viram o contrário.
eles viram aqueles aviões, eles sendo utilizados para jogar bombas nas pessoas e matar as pessoas daquele século. O que acontece? Aquela teologia que era racionalista, que acreditava-se muito na razão, o Charles Hodge, em sua teologia sistemática, ele vai trabalhar com dois movimentos, duas nomenclaturas ali, ou terminologias, podemos chamar assim, que é a teologia dogmática, que é a partir que ele chama de pistes, né? Que é a fé. Acredita-se no texto sagrado por uma fé subjetiva, experimental, sim por análise no texto sagrado, mas especialmente por sua fé naquilo que está escrito, nas tradições, não tradições contemporâneas, mas as tradições do próprio texto sagrado, né, das solas escrituras. Acredita-se de forma dogmática. Não a dogmática é cega, mas de forma como o Rod trabalha, da pistes da fé. E aí você tem teólogos que eles são dogmáticos, que eles acreditam, né, trabalham a partir da fé, e você tem aqueles teólogos que são racionalistas, que o Rod vai trabalhar sobre a kenosis, ou seja, as investigações, elas são a partir do conhecimento da racionalidade propriamente dito, e com pouca dogmática, ou quase nada de dogmática, simplesmente o conhecimento. A gente sabe que no decurso da história da teologia vai nascer os teólogos liberais, aqueles que racionalizaram de forma tão absurda que deixaram de acreditar nos milagres do Novo Testamento. A gente pode citar aqui o Rudolf Bultmann. Enfim, mas voltando aqui, o Julius Wellhausen era um camarada muito, mas muito racionalista. E ele vai investigar o Antigo Testamento, especialmente os primeiros 5 livros da Bíblia, a partir dessa lente racionalista do século XX, XIX, e especialmente do início ali do século XX. Para tanto, ele vai olhar o Antigo Testamento, ou os livros do Pentateuco, esses 5 primeiros livros do Pentateuco, a partir de uma investigação ou crítica literária que aconteceu antes da impressão do século XVI. Bom, nós sabemos que antes da impressão, do livro impresso no século XVI, tudo era escrito à mão, ou seja, os materiais eles eram compilados, escritos à mão a partir de especialistas, né? A gente tem o Ambrósio, que escreve a Bíblia, a gente tem a Vulgata Latina. A partir da Vulgata Latina, a gente vai fazer aqui uma emenda até a Renascença, ali com Erasmo de Roterdã. O que ele vai fazer? Ele vai traduzir a Bíblia, a Vulgata Latina, para o grego. E aí o que acontece? Como a língua ela é diacrônica, isto é, ela muda, né, através dos tempos, é uma preposição grega, dia, né? A língua muda através dos tempos. Por exemplo, o você que a gente fala agora, ele não era você antes, mas ele é você agora e já está deixando de ser você para ser VC ou C. Então, enfim, a língua ela muda através dos tempos. Então, a língua ela é diacrônica, ela vai mudando. A partir deste diacronismo, desta mudança, acredita-se muito que o Erasmo de Roterdã, na sua tradução, ele deixa de trabalhar um aspecto que era para aquele período, né, da Idade Média Baixa, e no período a gente pode trabalhar o período escolástico, ou o período ali do século IV, século V, e até os originais também. Lógico que a gente sabe que muitos argumentos dos originais eles se perdem. A gente precisa ler o texto sagrado a partir da língua vernacular, que é a língua original. É o caso daquele diálogo que Jesus tem com
com Pedro após a ressurreição ali no mar de Tiberíades, quando ele pergunta: "Amas-me, Pedro?" E o Pedro responde: "Senhor, eu te amo." Só que a expressão dele, embora a gente não veja, né, mas parece que a expressão dele, citada também pelo autor, é uma expressão de tristeza. E Jesus lhe faz uma nova pergunta, contrapondo aquela tristeza: "Você me ama, Pedro?" E parece que ele cada vez fica mais triste, mas se ele está dizendo que ama ao Senhor, respondendo de forma positiva à sua pergunta, por que que ele fica triste então? Porque ali havia uma questão idiomática, um jogo de palavras. Na verdade, quando ele disse: "Senhor, eu te amo", ele está dizendo: "Senhor, eu gosto de você", que é o phileus. Ele não disse: "Eu te ágapo", ele disse: "Eu te phileus", eu gosto de você. Bom, para a gente entender o texto sagrado, é preciso a gente olhar a partir dos originais. E às vezes a língua ela vai mudando através dos tempos, exatamente por conta deste diacronismo que existe em cada língua em particular. Enfim, o Erasmo de Roterdã, quando ele faz essa tradução, lembrando aqui, queridos e amados irmãos, e que nessa tradução do Erasmo de Roterdã, da Vulgata Latina para o grego, não houve perda alguma. Existem alguns relatos na nossa Bíblia que está, por exemplo, em colchetes. Se a gente ler ali o Evangelho que escreveu João, capítulo 4, versículo de número 9, o João vai escrever assim: os judeus não se davam com os samaritanos. Esse texto ele está em parênteses na maioria dos textos sagrados, na maioria das traduções. Mas se a gente for olhar a história ali entre judeus e samaritanos, bom, a gente vai entender que, na verdade, eles se odiavam ou se odiaram em determinada época. Mas aí o João ele usa um eufemismo. Os judeus não se davam com os samaritanos. Bom, agora você imagina antigamente, vamos botar aí a partir do segundo, terceiro, quarto, 5 séculos, Idade Média Baixa, Escolástica, Renascença, como que esse não se davam com os samaritanos, eles eram interpretados. Cada época se interpretou de uma forma. Agora a Bíblia não pode sofrer alterações interpretativas, não é isso? É aquilo que o Paulo vai dizer para Timóteo na sua segunda epístola, no capítulo de número 3 e o verso de número 16. Eu penso que cabe aqui fazer essa leitura reflexiva e também autoexplicativa, né? Porque a Bíblia ela interpreta-se a si mesma, essa é a regra fundamental da Bíblia. A Bíblia é a sua própria intérprete. Disse o Paulo ao Timóteo no capítulo 3, verso 16 e 17 da segunda carta a Timóteo. Ele diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Enfim, a primeira parte do verso 16 diz que toda a escritura é divinamente inspirada. Bom, um texto que é correlato a esse, é quase que um intertexto, porque ele dialoga com esse texto aqui, é o escrito por Pedro, pelo apóstolo Pedro, no capítulo de número 1, e o verso de número 20 e 21. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1 e o verso de número 20 e 21, ele diz: acima de tudo, lembrai-vos que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca, disse Pedro, foi produzida por vontade de dois homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. A gente precisa dialogar esses dois textos. Segunda de Paulo a Timóteo 3,16, segundo de Pedro
capítulo 1 e o versículo 20 e 21. Toda a escritura, ela é inspirada por Deus. Foi o Senhor quem inspirou os santos homens e profetas de várias épocas, né? Mais de cerca de 40 autores, no período de cerca de mais de 1.500 anos, em lugares diferentes, com culturas diferentes, épocas diferentes, enfim, com a diversidade de ocasiões que propiciaram a gente ter a Bíblia Sagrada. Bom, só que a Bíblia, ela não caiu do céu prontinha, assim, toda rebuscada, toda alinhada, perfeitinha do jeito que nós a temos agora. Ela passou por vários períodos, vários processos, inclusive o processo da canonização, né, dos textos considerados canônicos, inspirados, ou seja, passou por situações, inclusive, política, enfim. Portanto, ela passou por um período de crítica ou de criticidade por alguns. É o caso dos primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. Lembra que eu falei do Erasmo de Roterdã? Nessa tradução, ele pega a Vulgata Latina, traduz para o grego da sua época, né? E lógico que pelo menos naquele período ali em diante, por algum tempo, aquele texto traduzido por ele foi colocado em xeque. Passou por outras traduções também, até chegar a nossa, né? Da João Ferreira de Almeida, que foi traduzida do alemão, enfim. Passou por vários aspectos diacrônicos, inclusive o nosso texto traduzido para o português, ele foi traduzido para o português de Portugal, né? O português antigo, para depois ser traduzido para o nosso português. Então, o próprio português de Portugal ele tem muitas diferenças, inclusive, na hora de se falar. Por exemplo, o português de Portugal ele vai ter mais vogais do que o português que falamos aqui no Brasil, ou o idioma brasileiro, né? Eles vão considerar mais vogais, o e o A aberto, o A fechado, o O aberto, o O fechado, o E aberto e o E fechado. Enfim, se na questão das vogais há diferenças, imaginemos nós agora no que diz respeito a certas palavras, algumas delas que são intraduzíveis. Enfim, o Julius Wellhouse, ele analisou os 5 primeiros livros da Bíblia a partir dessa lente, a partir desse modelo de tradução. E aí ele percebeu que o Antigo Testamento havia algumas diferenças, assim, questões idiomáticas, desculpe, questões de duplicação, assunto que já fora dito num momento, depois vai ser dito em outro momento, a questão do próprio nome de Deus, que é objeto desta aula, que ora ela era falado de um jeito, ora era falado de outro jeito. Bom, deixa eu ler o documento que vocês têm aí, para que você acompanhe junto comigo esta aula a partir da leitura deste documento. A primeira parte do nosso documento, que está em PowerPoint, teoria documentária, diz: utilizando-se da crítica literária como base de sua argumentação, essa hipótese estabeleceu a ideia de que o Pentateuco, né, os primeiros 5 livros da Bíblia, do Gênesis a Deuteronômio, não foi realmente escrito por Moisés, conforme a Bíblia reivindica, mas foi completada anos após a morte de Moisés. Aqueles que aderem à hipótese documentária ensinam que os 5 primeiros livros eram resultados de um processo de, primeiro, escrita, reescrita, editoração, compilação por parte de vários editores ou redatores anônimos.
A questão não é nem essa, a compilação, reedição. A questão é a data que o Wellhouse ele vai colocar para esses escritos e vai arrebatar das mãos ali ou da caneta do Moisés essa prerrogativa. Segundo, citações, variações literais dentro do texto, como nomes divinos, repetições, reiterações de narrativas, estilos, inclusive, e dicção. Os eruditos documentários afirmam que houveram pelo menos 4 documentos diferentes, que é a letra J, a E, a D e a S, que teriam composto o Pentateuco. A teoria documentária também, a grande contribuição, né, da teoria documentária de Julius Wellhouse foi em ordenar essas fontes cronologicamente como JEDS, dando-lhe um ajuste coerente na evolução da história de Israel, que ele via como em ordem crescente com o aumento do poder e prestígio sacerdotal. A formulação de Wellhouse é a seguinte: segundo ele, a fonte J, que é a fonte já vista, teria sido escrita em 950 a.C., no sul do reino de Judá. E a gente vai ter, segundo Wellhouse, a fonte Eloísta, escrita de 850 a.C., e, segundo ele, no norte do reino de Israel. Terceira fonte é deuteronomista, escrita cerca de 600 anos antes de Cristo. A gente data ali próximo ao cativeiro babilônico e próximo da entrada do cativeiro, e também, segundo alguns que remontam essa ideia do Wellhouse, que foi escrito lá no cativeiro mesmo. Na verdade, o documento do Pentateuco, a partir da fonte deuteronomista, foi escrito no cativeiro babilônico por alguns escribas especialistas do idioma hebraico, da Torá, enfim. E quarta fonte S, que é a fonte sacerdotal, escrita em 500 a.C. pelos Corahim, que eram chamados sacerdotes judeus no exílio da Babilônia e próximo ali à saída do exílio da Babilônia. Bom, a gente já pode começar analisando um texto aqui do Pentateuco. Eu convido a você analisar comigo o capítulo de número 34. Eu sei que esse texto ele já é bastante comentado, é bastante difundido, essa questão. A gente precisa olhar mais uma vez para tirar essas questões, para trazer à luz essa questão, que é o capítulo 34 do livro de Deuteronômios, né? Texto exposto em xeque pelo William House. Porque o texto diz o seguinte: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume do Pisga, que está em frente de Jericó. Ali o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, todo o Naphtali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Então disse o Senhor, o Iahá: esta é a terra que sobre juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, mas nela não entrarás. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, como disse o Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, mas ninguém sabe até hoje onde fica essa sepultura. Bom, o fato segundo Wellhouse, né, de alguém dizer o local onde um corpo foi enterrado, sepultado, mas também dizer ao mesmo tempo que ninguém sabe onde é este lugar, é algo que o Wellhouse ele investigou,
né, ele analisou, como assim? Sabe-se que foi se enterrado ali, foi sepultado uma figura tão importante como foi Moisés na história de Israel, grande estadista, né, de Israel, Moisés, mas não sabe-se o lugar exato. Outra coisa, segundo Wellhouse, bom, se é de autoria mosaica os 5 primeiros livros da Bíblia, né, o último deles o Pentateuco, como Moisés ele pode narrar de forma póstuma a sua morte, né? Vai ter alguns até que vão dizer que o Moisés ele escreveu sobre a sua morte antes mesmo de morrer, né? É bem contraditório esse, né? É mais para a gente citar que de fato houve essa citação, mas de fato essa é muito estranha, não se dá para acreditar. Todavia, o fato dele narrar a sua própria morte é muito curioso, é quase que impossível a partir da até de uma análise bem dogmática mesmo, bem pistiça como trata o Charles Hodge, porque não tem como alguém narrar a sua morte. E detalhe, a gente vira o capítulo de número 34, a gente começa o livro de Josué, e o livro de Josué ele vai começar exatamente como termina o livro de Deuteronômios, falando da morte de Moisés. Bom, alguns vão chamar o Pentateuco, Penta de 5, né, de 5 volumes, vão chamar de Hexateuco. Por quê? Atribui-se o capítulo 34 a um outro autor que não Moisés. Então, este pedaço aqui de texto é uma espécie de retalho, ele foi amarrado aqui no Pentateuco. Então, atribui-se a um sexto livro, né, que foi emendado em 5. Bom, alguns atribuem a autoria de Josué desse fragmento aqui do capítulo 34. E é bem provável mesmo que tenha sido, mas cabe a investigação. O Wellhouse ele investiga isso, como Moisés ele narra a sua própria morte. E aí ele vai atribuir esse relato aqui não ao período mosaico, mas a um período bem posterior. Sigamos aqui. O documento J, que foi o primeiro documento dito ali por Wellhouse. Nome característico dado por Deus por um escritor anônimo, J. Esse escritor teria sido o último compilador a trabalhar a formação do Antigo Testamento, tendo dado os mesmos toques finais. Bom, Wellhouse ele vai trabalhar sobre essa tradição já vista do documento J, dois primeiros, um relato, aliás, bíblico. O primeiro no capítulo 1 do livro do Gênesis, que é quando a gente vê no princípio criou Deus os céus. Aqui com relação ao nome divino. Bom, a gente acredita que o Antigo Testamento, ou seja, o Pentateuco foi escrito por Moisés. E a gente precisa também fazer algumas análises aqui. Nós precisamos também teologar e refutar, inclusive, essa criticidade, os críticos do texto sagrado que tem como finalidade negar a existência ou a possibilidade do texto sagrado ele ter sido inspirado por Deus, e se inspirado por Deus ele é verdade, e o contrário disso ele seria verdadeiro. Porque se ele não foi inspirado, o texto sagrado, se ele não foi inspirado por Deus, então pode-se colocar em xeque e dizer que são frutos da imaginação humana, todo o relato bíblico do início ao fim deste volume que nós temos em mãos. Então nós temos, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Em hebraico seria Elohim
Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí nós temos aqui o nome Elohim. O nome Elohim no Antigo Testamento, ou no mundo antigo, né? Quando a gente fala do Antigo Testamento, a gente tem que pensar também nos povos que viviam ao redor dos filhos de Israel, bem como no período abraâmico, no período mosaico, bem como quando eles estavam cativos no Egito. A gente tem que pensar nas outras nações ou nas outras tribos, em outros povos que viviam ali, que tinham sua própria cultura, tinham seu próprio idioma e tinham seus próprios deuses, tinham sua própria fé, sua própria crença, e na maioria das vezes o Deus ele era teocrático. Então a palavra Elohim, que nós atribuímos a Deus, Bereshit, né, Bará, Elohim, no princípio criou Deus. Bom, nós acreditamos que a pluralização aqui do nome Deus, que é Elohim, que é um nome pluralizado, né? A gente vai ver isso nos deuses também do Egito, mesmo aqueles povos que eles eram monoteístas, eles chamavam os seus deuses de também Elohim. É o mesmo que Baal e os Balaíns, Asterote e Astarote, né? Sempre pluralizando, que é uma forma majestática de glorificar a divindade daquele Deus que serve. Então o nome Elohim era o nome que as outras nações do mundo antigo também chamavam de Deus, ou seja, o nome Elohim é Deus. Bereshit, Bara e Elohim. E a gente vai ver no mesmo Antigo Testamento, a gente vai ver no capítulo 1, versículo 1, Elohim. A gente vai ver no capítulo 1, versículo 26, então disse Elohim, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a gente vai ver, quando Deus ele cria o homem, o seguinte, no capítulo de número 2 e o verso de número 7, diz: Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida e o homem tornou-se alma vivente. O Senhor Deus aqui seria Yahá e Elohim. Então, o Wellinghouse ele vai dizer que o autor aqui, ora, ele chama Deus de o Senhor, né? O Deus deles, o Deus do Antigo Testamento,